Prezadas amigas, prezados amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte em que diz: pedis e obtereis. Quando ele fala sobre a qualidade da prece, sobre a eficiência e sobre a ação da prece e a transmissão de pensamento. E ele já começa com uma parte do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, versículos 9 a 14. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar, ao ficarem de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo, em verdade, estes já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e com a porta fechada, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, mesmo antes de você pedir a Ele. E quando vos apresentardes a orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também as vossas faltas. Se não lhe perdoardes, vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos. Então, o que o Mestre Jesus quis nos ensinar com esta passagem, a qual está no Evangelho de Lucas, de Marcos também, onde ele fala sobre a qualidade da prece. Afinal de contas, o que é a prece e o que é essa qualidade que ele fala, né? A eficiência da prece. E Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, vai dizer nesse capítulo que há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que se Deus conhecesse as nossas necessidades, não é necessário que revelemos. Acrescentou ainda que, como tudo tem que se encadear no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se chama a fatalidade, há uma grande diferença. E realmente é isso. Nós às vezes utilizamos muito as nossas qualidades, as nossas preces, para pedirmos principalmente as coisas materiais, o que também não é errado, né? Visto que nós necessitamos das coisas materiais, afinal estamos encarnados no mundo material. Mas Jesus nos ensina que, através do seu apóstolo Marcos também, que primeiro devemos procurar o reino dos céus e o resto nos será acrescentado. Mas o que é esse procurar o reino dos céus? O que nos será acrescentado? Procurar o reino dos céus é procurar primeiramente as qualidades e as capacidades que nós temos de nós mesmos através das nossas encarnações e nesta que estamos praticando e estamos nos moldando, nos qualificando e nos melhorando cada vez mais para conseguirmos as coisas materiais. É óbvio que quando você pede através da prece as coisas que você necessita, as coisas que você quer, há uma tendência muito lógica de que temos que trabalhar pela honestidade para conseguirmos isso. E os bons espíritos, através dessa nossa solicitação, vão nos encaminhando para conseguirmos aquilo que queremos. Então a prece, ela não tem somente a finalidade material, mas ela tem várias e diversas finalidades. Principalmente também a finalidade espiritual. Nós podemos orar por aqueles que estão doentes, por aqueles que padecem de determinadas situações, por aqueles que passam por catástrofes, ou seja, por tudo aquilo que o ser humano ele está neste mundo acontecendo com ele. É por isso que muitas das vezes nós vemos determinadas religiões, determinadas pessoas irem aos hospitais, fazerem as preces pelos doentes, né? Os padres fazem muito isso, a unção aos doentes, os evangélicos também, e nós também como espíritas, quando vamos ao hospital visitar uma pessoa doente, seja ela parente ou não, o ideal seria que nós fizéssemos uma prece para essa pessoa e transmitíssemos também o nosso pensamento, a nossa vibração para que essa pessoa possa melhorar. Então, isso é procurar o reino dos céus, segundo
o que nos explica o Mestre Jesus. Como ele diz aqui, sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não muda conforme os nossos caprichos. Tem certas coisas que realmente nós pedimos às vezes através das preces e não temos condições de conseguir porque nós pedimos coisas assim exageradamente que não tem condições mesmo de receber. Mas será que realmente aquilo que nós pedimos, ele tem uma necessidade mesmo para nós? Será que nós não deveríamos procurar primeiro o reino dos céus e vendo que as outras coisas vão sendo nos acrescentadas? Qual será exatamente a base de que nós temos para as nossas solicitações? O que realmente me importa? O que realmente eu preciso? O que eu quero ajudar, fazer ou saudar na minha vida ou na vida das outras pessoas? Como eu devo fazer a prece para encaminhar as outras pessoas para que elas sejam pessoas que consigam suas condições, sejam elas espirituais ou materiais, Deus pode, segundo ele vai dizer, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana verdade. Não há lógica em deduzir-se desse ensinamento. Tudo aquilo que pedires pela prece vos será concedido. Basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender todo o pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Assim procede o pai sábio, que recusa ao seu filho as coisas que lhe sejam prejudiciais. Então, coisas que nós achamos que sejam úteis para nós, podem ser muitas das vezes prejudiciais, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 27. Porque geralmente o homem só vê o presente, a gente só vê as coisas de imediato, a gente não vê as coisas assim realmente para o futuro. Até mesmo no planejamento para a nossa vida, seja ela pessoal, profissional, seja ela sentimental, a gente tem que ver as coisas lá na frente, lá no futuro, analisando realmente se aquilo vai ser útil para nós. Se não for útil, por que nós vamos pedir através da prece se ela não nos será dada? Como ele fala aqui, em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Mas em relação à prece, ele diz, tal como o cirurgião que deixa o doente sofrer as dores de uma operação que lhe traz a cura. Então, essa parte é muito interessante, porque nós vemos exatamente que Deus às vezes não atende de imediato as nossas preces por uma questão lógica, de que o que nós pedimos vai prejudicar a nossa vida lá na frente, e não porque nós só vemos o presente. A gente pode considerar, assim, até a grosso modo, a prece como uma solicitação, como nós fazemos nos catálogos, desses produtos que vendem por aí no mercado, os perfumes, os utensílios domésticos e outras coisas. Você pede pelo catálogo aquilo e demora algum tempo para vir, alguns dias, e aí quando vem ainda você tem que saldar monetariamente esse pedido que você fez. A prece é quase a mesma coisa, nós até podemos solicitar, mas nós temos que ter fé, confiança de que nós vamos ser atendidos. Mas e se nós não formos atendidos? Significa de que essa solicitação para nós, no exato momento, não nos serve, vai nos trazer muito prejuízo lá para frente. Isso é muito importante nós começarmos a analisar, em vez de blasfemarmos contra Deus. Deus não atende as minhas preces, Deus não me ajuda, Deus isso, Não, pelo contrário. Por isso que no item 9 desse capítulo 27, ele vai dizer, a ação da prece da transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a qual se dirige. Pode ser para pedir, agradecer, glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos, pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele, e as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente elevadas a Deus. Então, olha como ele, nessa parte desse capítulo 9, ele nos diz aqui, as preces são encaminhadas aos espíritos encarregados da execução da vontade dele. Então, primeiramente, procurar o reino de Deus através da prece, o que é?
É orar por você, para que você tenha uma condição do dia muito boa. É você orar por aqueles que estão trabalhando junto com você, pela sua família, pela sua vizinhança. Orar por aqueles que estão em dificuldades, seja elas econômicas, seja através do vício, através do crime. Orar pelos inimigos, né? Como disse Jesus, mas o que é orar pelos inimigos? Quais são os inimigos maiores que você tem na sua vida? Né? Dentro de você mesmo, ore por esses inimigos. Né? Pela sua falta de paciência, pelo jeito que você trata as outras pessoas, esses também são seus inimigos, né? Não são somente os inimigos externos. O maior inimigo que nós temos é o nosso inimigo interno, e não os inimigos externos. Porque os inimigos externos, nós até nos precavemos e podemos nos desvencilhar deles, mas os inimigos internos estão dentro de nós. Por isso a oração da prece, para que eu possa melhorar em muitas condições da minha vida, no meu interno, é sensacional, é muito bom, né? Porque nós vamos aprendendo e Deus vai mandando os materiais, entre aspas, para que a gente possa melhorar o nosso inimigo interno, para que a gente melhore e esse inimigo interno passe para ser o nosso amigo. A oração para aqueles que estão doentes. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, mas eu não oro pelas pessoas que estão doentes, porque não adianta, a pessoa morreu, né? Mas quem disse que a oração não deu certo? Todos nós temos uma programação de vida, todos nós temos um período de ficarmos aqui neste mundo material, seja apenas alguns minutos ou muitos anos. Isso depende da nossa condição a qual nós nos submetemos para essa experiência terrestre. Então, tudo aquilo que você ora para as outras pessoas, seja por um parente, por um amigo que esteja hospitalizado, que esteja doente em casa, ele é muito útil. Primeiro, que alivia as condições vibratórias da doença nessa pessoa. E segundo, também, que você está solicitando a esta pessoa que está passando por essa situação, que ela tenha uma condição mental, uma condição de consciência, né, que se abra a consciência dela para que ela fique cada vez mais unida ao mundo espiritual. Que ela entenda que o mundo material é apenas uma passagem estritamente rápida por aqui. Por mais que a gente viva aqui 100 anos, vai ser muito rápido para nós. Então a oração pelos doentes faz parte desse cabedal de alívio que o doente sente através das nossas vibrações, né? A prece também por aqueles que estão em situação de perigo, né? Aqueles que passam por enchentes, por guerras, por lugares perigosos, aqueles nossos irmãos que estão no vício do crime, nós também temos que orar por eles, porque são necessárias as vibrações nossas para que eles possam melhorar. Mas pode ser que será que ele vai melhorar nessa vida? Isso a gente não sabe, mas tudo isso, esse acúmulo de energia, esse acúmulo de pensamento, vai ficar com ele para que ele possa melhorar, senão nessa, mas em outra existência. Então nós temos que pensar lá na frente. O nosso pensamento tem que ser jogado lá na frente, nunca ser jogado às vezes para as coisas imediatas deste mundo, né? E ele que nos ensina também que a nossa prece deve ser curta e sem muitos palavreados, né? Então aquelas preces longas que a gente aprendeu a fazer, né? Elas só são úteis quando ela vem do coração. Como as nossas preces curtas também, elas só são úteis quando vêm do coração. E as preces têm que ser curtas, dirigidas de imediato, porque os bons espíritos não precisam desse nosso blá 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 blá, né? Acabou-se, né? Isso é muito mais ritualístico do que prático para eles, né? Conta-se uma história muito interessante de que um senhor, um escravo, né, no tempo da escravidão no Brasil, ele trabalhava na roça e todo dia, quando ele chegava no seu local de trabalho com a sua enxadinha nas costas, ele tirava o chapéu e olhava para o céu e dizia: Senhor, nego está aqui, né? E na hora de terminar, ele também tirava o chapéu, olhava para o céu e dizia: Senhor, nego vai para casa. É a melhor prece que ele fazia, né? Curta, rápida, pedindo a Deus através daquela frase extremamente curta: olha, Senhor, eu estou aqui, me ajude, né? Me proteja, me faça o suficiente para que eu possa fazer o meu trabalho direito. É assim que tem que ser as nossas preces. Não uma coisa muito comprida, uma coisa muito floreada, até porque até nós mesmos às vezes não acreditamos muito no nosso floreio.
Então converse com Deus, até conversar com Deus é uma prece. Você está conversando sozinho no seu local de trabalho, você está conversando sozinho na sua casa, no seu canto novo, como nos ensinou aqui o apóstolo Lucas, né, no seu quarto, né, no seu local de segredo, você estará lá fazendo a sua prece, conversando com Deus, que é a melhor coisa que você faz. Não deixe de orar, não deixe de fazer a sua prece. Ela é a sua fortaleza nas horas difíceis, é o seu refrigério em todas as horas da sua vida e a sua sabedoria para a eternidade. Muita paz, muita prosperidade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.